Todos. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês algumas aplicações cartográficas, algumas aplicações da cartografia, e para atingir esse objetivo de apresentar estas aplicações da cartografia, eu vou lançar mão dessa classificação de mapas e cartas apresentadas pelo IBGE no Manual Noções Básicas de Cartografia. Essa classificação de cartas e mapas trata da representação cartográfica, da natureza da representação cartográfica em geral, temática ou especial. A representação geral, ela pode ser dividida em três tipos: a representação cadastral, em escala grande, que são as plantas; a topográfica em escalas médias, de 1 para 25.000 até 1 para 250.000, e as escalas menores, a representação geográfica em escalas menores, 1 para 1 milhão, ou menores ainda que 1 para 1 milhão. E, além disso, vou apresentar para vocês algumas aplicações de representação temática e de representação especial. Iniciando pela classificação de cartas e mapas de natureza, a representação de natureza geral. As representações de natureza geral são aquelas que os documentos cartográficos são elaborados sem nenhum fim específico. A finalidade é fornecer ao usuário uma base cartográfica com possibilidades de aplicações generalizadas de acordo com a precisão geométrica e tolerâncias permitidas pela escala. Lembrando que, quanto maior a escala, maior o detalhamento da representação; quanto menor a escala, menor detalhamento da representação. Essas cartas e mapas de representação geral, em geral, elas apresentam os acidentes naturais e artificiais e também servem de base para os demais tipos de carta. Um exemplo é uma representação geral topográfica, como esse fragmento de uma carta 1 para 50.000. Lembrando, aqui ela está fora de escala, mas a carta no papel 1 para 50.000 significa que 1 milímetro na carta corresponde a 50 metros no terreno, e 1 centímetro na carta corresponde a 500 metros no terreno, e assim por diante. Uma das representações gerais apresentadas pelo IBGE é o mapa municipal. Entre os principais produtos cartográficos produzidos pelo IBGE, encontra-se o mapa municipal, que é a representação cartográfica de uma área de um município, contendo os limites estabelecidos pela divisão político-administrativa brasileira, os acidentes naturais e artificiais, a toponímia, que são os nomes dados aos locais, a rede de coordenadas geográfica, ou UTM, entre outros. Esta representação ela é elaborada a partir de bases cartográficas mais recentes e de documentos auxiliares na escala das referidas bases. O mapeamento dos municípios brasileiros é para fins de planejamento e gestão territorial, em especial para dar suporte às atividades de coleta e disseminação das pesquisas do IBGE. Aqui nós vemos um pequeno fragmento do mapa municipal de Florianópolis, e vocês percebam que há uma linha pontilhada em azul que corresponde à divisão dos distritos censitários, dos setores censitários, justamente porque esse tipo de mapa ele dá suporte, por exemplo, às atividades de coleta e de pesquisas de dados do IBGE. Aqui nós vemos algumas dos elementos das convenções cartográficas que são apresentadas nesse mapa municipal estatístico de Florianópolis, em escala 1 para 50.000, uma escala numérica, uma escala gráfica e algumas convenções cartográficas
que apresentam elementos planimétricos como edificações, elementos planimétricos como linhas de transmissão, linhas telefônicas, rodovias, ferrovias, também elementos altimétricos, alguns pontos de referência para o estudo da geodésia, também algumas cotas de altitude e aqui também algumas superfícies que de alguma forma foram deformadas, são elementos artificiais. E também elementos da hidrografia. Esses são alguns dos elementos básicos que aparecem nas convenções cartográficas desses mapas municipais elaborados pelo IBGE. As cartas e mapas também que têm a natureza de representação geral, aquelas que apresentam a maior escala são as plantas cadastrais, aquelas representações que servem para o cadastro. São representações em escala grande, geralmente planimétrica, basicamente planimétrica, eventualmente pode ter alguma representação altimétrica, mas em geral são planimétricas, há um grande nível de detalhamento, um maior nível de detalhamento, apresentando grande precisão geométrica localizacional. Normalmente, as plantas cadastrais são utilizadas para representar cidades e regiões metropolitanas nas quais a densidade de edificações de arruamento é grande. As escalas mais usuais na representação cadastral são 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 5000, 1 para 10.000, 1 para 15.000. Percebam na imagem que o cadastro ele integra informações gráficas, cartográficas do mapa e informações alfanuméricas que aparecem numa tabela linkada àquela localização. Pode ser o uso do solo, que tipo de uso é feito ali, por exemplo, nesse polígono número 4, quem é o proprietário, quantos pavimentos tem a edificação e assim por diante. Esse é o objetivo desse tipo de representação, representar em grande escala e trabalhar com cadastros. Uma planta é uma representação de uma área muito limitada, ou seja, uma área pequena em escala muito grande, aproximadamente 1 para 5.000, 1 para 2.000 ou maiores até, como a gente viu as do IBGE, e elas justamente por tratarem de uma área pequena, elas não sofrem muitos erros causados elas não sofrem os erros causados pela curvatura da Terra. Uma planta é um caso particular de carta. A representação se restringe a uma área muito limitada e a escala é grande, consequentemente, o número de detalhes é bem maior. Uma planta é um documento que exprime uma área restrita, como uma cidade, uma parte de uma cidade, uma rua, um bairro, alguns jardins, o maior detalhamento possível. Na geografia, nós usamos muito as plantas urbanas, usamos muito as plantas das cidades para o estudo de geografia urbana. Então, aqui nós temos alguns exemplos de tipos de planta de acordo com o traçado da cidade, com o arruamento, um traçado do arruamento das cidades. Nós temos aqui um modelo de planta irregular, um modelo de planta ortogonal, um modelo de planta radiocêntrica. Essas plantas apresentam características geográficas diferentes. Por exemplo, uma planta irregular, ela representa que aquele espaço, aquela cidade, tem ruas estreitas e tortuosas, um traçado anárquico, bairros de casario denso, existência de calçadas e escadarias, ruas sem saídas, pátios interiores. Alguns exemplos na Europa e no resto do mundo são daquelas localidades em que há núcleos antigos de cidade que sofreram influência muçulmana, como na Espanha, em Córdoba e Toledo, e em Portugal, em Faro, em Moura, Santarém e Lisboa, os bairros da Alfama e Moraria. Isso é muito comum também
um plano irregular, uma planta irregular, quando nós temos um terreno muito acidentado, um terreno de morros, por exemplo, às vezes não é possível se fazer um traçado geométrico naquele espaço, então as ruas são muito estreitas e são tortuosas. Já a planta ortogonal, ela apresenta um traçado geométrico regular, as ruas direitas, longas e por vezes largas, perpendiculares entre si, quarteirões geométricos constituídos por edifícios com as mesmas características, número de andares, arquitetura e etc. Alguns exemplos na Europa e no resto do mundo: Nova York, o bairro de Manhattan, núcleos antigos da cidade de Florença, de Turim. Em Portugal, a cidade de Vila Real de Santo Antônio, no Algarve, Espinho, Tomar, Caldas da Rainha, Nazaré e Angra do Heroísmo, Lisboa, algumas partes de Lisboa, como aquelas aos arredores das avenidas Nova e Baixa Pombalina. E a planta radiocêntrica apresenta artérias, ruas circulares, avenidas concêntricas intersectadas, aqui em português de Portugal, tá, pessoal? Intersectadas por vias radiais de acesso ao centro, há uma existência de um núcleo central. Alguns exemplos em Amsterdã, em Milão, em Moscou, Paris, Viena. Em Portugal, Beja, Évora e algumas partes de Lisboa, como Encarnação e Marquês de Pombal. Mais uma vez eu chamo a atenção para vocês que a origem desse material é de Portugal, portanto, é o português de Portugal. Na geografia, esses tipos de planta apresentam vantagens e apresentam desvantagens, então são muito utilizadas na análise da geografia urbana, justamente para que nós possamos conhecer essas características. Por exemplo, na planta irregular, existem a vantagem de esse tipo de cidade promover as relações de vizinhança, de reduzir a utilização do automóvel e facilitar os percursos a pé e de se adaptar bem à função comercial. Por sua vez, existem alguns inconvenientes, como a dificuldade de circulação do automóvel, de grande número de obstáculos a transpor, escadarias, ruas íngremes e traçado sinuoso. As plantas ortogonais têm a vantagem de facilitar a circulação longitudinal devido à existência de grandes avenidas. Se adapta bem à maior necessidade de espaço devido ao crescimento do parque automóvel, das frotas de automóveis. Enquanto inconvenientes, como desvantagens, torna mais longos trajetos, não se adapta aos terrenos acidentados, dificulta a fluidez do tráfego devido ao excesso de cruzamentos. Já as plantas radiocêntricas, elas têm como vantagem facilitar o acesso ao centro da cidade, os deslocamentos no interior da cidade são mais rápidos, ela se adapta ela se adapta mais ou menos bem ao relevo. Em termos de desvantagens, de inconvenientes, a planta radiocêntrica apresenta dificuldade de construção de alguns prédios de maior dimensão devido ao tipo específico de configuração dos quarteirões. As cartas e mapas de natureza de representação geral, como a topográfica, é aquele tipo de carta elaborada a partir de levantamentos aerofotogramétricos e geodésicos originais ou compilados de outras cartas topográficas em escalas maiores. Ou seja, é possível fazer uma junção de diferentes cartas em escala maior para se criar uma carta em escala média. Inclui os acidentes naturais e artificiais em que os elementos planimétricos, como o sistema viário, as obras, etc., e os altimétricos, o relevo através das curvas de nível, pontos cotados, entre outros, são geometricamente bem representados, como a gente vê aí nesse fragmento dessa carta 1/50.000, que apresenta aí a Avenida das Rendeiras, em Florianópolis, naquele trevo, no entroncamento ali para Joaquina e Praia Mole. Nessa representação aqui nós vemos uma carta, um fragmento de uma carta 1/50.000, lembrando que
no tamanho original da impressão do papel, 1 milímetro nessas cartas corresponde a 50 metros, 1 centímetro a 500 metros. Aqui ela está ampliada para a ilustração da aula, então ela está fora da escala numérica de edição, que é 1 para 50 mil. Percebam, as curvas de nível são essas linhas em tom marrom. Essas cartas representam também a hidrografia, que são as linhas azuis, e também sistemas viários e assim por diante. Aqui uma carta, essa carta Agulhas Negras, que eu mostrei o fragmento para vocês. Aqui a carta inteira, ela tem mais de 50 centímetros, essa carta, mais de meio metro de tamanho no papel. Eu só fiz aqui ampliei esse canto esquerdo da carta superior e esse canto esquerdo inferior, para que vocês pudessem ver, pudessem enxergar o que está representado ali. Então aqui essa carta se chama Agulhas Negras, ela foi feita pelo IBGE na escala 1 para 50 mil, e observem que aparecem as coordenadas geográficas em graus e minutos. Aqui, por exemplo, 44 graus e 45 minutos. Nesse ponto aqui, 44 graus e 40 minutos. A carta também apresenta o sistema de coordenada UTM, que é métrico, em quilômetros. Então, esse número que vocês veem aqui, 5,28, 5,30, 5,32, é porque o espaçamento dessa quadrícula tem 2.000 metros. São 2.000 metros que separam o espaçamento dessas quadrículas. As convenções cartográficas que aparecem nas cartas topográficas são do mesmo tipo do que nós vimos lá nos mapas municipais, só com um maior número de detalhes, como, por exemplo, localidades, que podem ser representadas as cidades, e aí são os nomes da cidade de acordo com o número de habitantes, as letras são maiores ou menores. Nós também temos limites, os limites, por exemplo, entre os países, entre os estados, entre os municípios, entre áreas especiais, comunidades de conservação, reservas indígenas, assim por diante. Representa também as estradas de rodagem, autoestradas, pavimentadas ou não, caminhos, estradas de ferro, linhas de transmissão e também pontos de altitude cotados, né? E as curvas de nível, como a gente viu. Apresenta elementos hidrográficos, diferentes elementos hidrográficos, eventualmente algum elemento de vegetação, algumas construções, igreja, escola, mina, já vão observando os símbolos. Esses símbolos são padrão. Como é uma parte, isso faz parte da cartografia sistemática, essa simbologia é padronizada. Então nós temos aqui, por ser uma folha, ela pega alguns municípios como Itamonte, Alagoa, Bocaina de Minas, Resende. Então aqui mostra a parte dos municípios abrangidos por essa folha. Apresenta o norte, dentro dessa perspectiva de declinação magnética. Então a gente tem um norte magnético, o norte da quadrícula, o norte de cada quadrícula, da folha propriamente dita, o norte geográfico. A gente tem ainda algumas, as folhas que estão articuladas a ela. Então essa é a folha Agulhas Negras, que tem esse tipo de codificação. Eu vou falar disso para vocês na unidade 3, quando eu mostrar a interpretação das cartas topográficas. Ela está articulada em outras cartas. E aqui a localização da folha no estado. Aqui é o Rio de Janeiro. Essa folha está representada por esse quadrado escuro, preto, que está justamente na divisa entre Minas e o Rio de Janeiro. Aqui uma escala numérica, 1 para 50 mil, uma escala gráfica, essa escala em barra, e alguns dados informativos, textuais, que são importantes, que devem ser apresentados na escala, como a equidistância entre as curvas de nível, a origem da quilometragem, da contagem do sistema de referência UTM, algumas
referências dos sistemas de coordenadas, eu vou apresentar isso para vocês na aula que vem, quando eu falar de geodésia, como esse material foi feito através de levantamento, por fotografias aéreas, todo o trabalho que foi feito de processamento desse material. Essa carta foi elaborada, foi publicada, a primeira edição dela, em 1974, essa que vocês estão vendo, esse fragmento que vocês estão vendo, é da terceira impressão dessa carta, que foi feita em 88. As cartas e mapas em que a natureza da representação geral é geográfica são aquelas em que os detalhes planimétricos e altimétricos são generalizados, os quais oferecem uma precisão de acordo com a escala de publicação. A representação planimétrica é feita através de símbolos que ampliam muito os objetos correspondentes, alguns dos quais muitas vezes têm que ser bastante deslocados. Então, ou seja, o objeto fica tão grande na carta que ele acaba sendo obrigado a modificar ele de posição para que ele possa aparecer. A representação altimétrica é feita através de curvas de nível também, cuja equidistância apenas dá uma ideia geral do relevo. Em geral, são empregadas cores ipsométricas e essas cartas são elaboradas em escala pequena, em geral 1 para 500 mil ou menores, como, por exemplo, as que nós vamos conhecer lá na unidade 3, quando eu falar das cartas topográficas. Nós vamos conhecer a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, da qual essas cartas todas se desdobram. Ou seja, o mundo é dividido em cartas 1 para 1 milhão, e essas cartas 1 para 1 milhão são subdivididas em cartas 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, e aí já entramos na representação topográfica. No IBGE, essas cartas de natureza geral geográfica são, em geral, mapeamento de unidades territoriais, representam, a partir do mapeamento topográfico em escala maior, o espaço territorial brasileiro através de mapas elaborados especificamente para cada unidade territorial do Brasil. Lembrem-se lá que na carta topográfica ela não se restringia a um território específico. Essas sim, essas se referenciam a um território específico. Por exemplo, o mapa do Brasil, em escala 1 para 2 milhões e meio, em 1 para 5 milhões, 1 para 10 milhões, mapas regionais, mapa da região sul, mapa da região sudeste, mapa da região centro-oeste, mapas estaduais, Santa Catarina, de São Paulo e assim por diante. Então, elas são específicas para unidades territoriais específicas, diferente das cartas topográficas, como nós vimos, que abrangem diferentes territórios de diferentes municípios. Um exemplo desse tipo de carta geográfica é o mapa ipsométrico de Santa Catarina, que vocês estão vendo aí, que se propõe a representar o relevo de Santa Catarina por meio de cores ipsométricas, por meio de ipsometria. A ipsometria é esse agrupamento de altitudes em classes. Então percebam que no litoral de Santa Catarina, as áreas mais baixas do estado, que estão junto à costa, aparecem em cor verde, as partes intermediárias aqui aparecem em cor amarela, e já nas áreas mais altas do estado aparece na cor rosa, as mais altas mesmo, que estão na Serra Geral, aqui nesse tom mais puxado para o marrom. Então essas são as faixas ipsométricas, ou seja, há uma generalização das altitudes para que a gente possa ter uma ideia do caso das altimetrias do estado de Santa Catarina, uma unidade territorial completa, por isso que é uma representação de natureza geral, mas geográfica. Aqui são os elementos que aparecem na legenda desse mapa. Então vocês vejam aí que as cidades são representadas por círculos proporcionais. Quanto maior o círculo, maior a importância em termos populacionais e políticos também dessas cidades. No caso aqui, a capital do estado é representada por esse círculo que tem um preenchimento amarelo. Os outros círculos eles vão diminuindo de tamanho de acordo com
o tamanho da população. As rodovias também seguem essa mesma lógica. As rodovias de pista dupla têm uma espessura do traço, um peso no traço maior, consequentemente as de pista simples não, as em pavimentação são tracejadas, as sem pavimentação são de um outro tipo de cor. Então, para cada um dos tipos de representação existe uma simbologia. Eu vou mostrar alguns para vocês ao longo das aulas de cartografia geral, mas vocês vão aprender de forma mais aprofundada as simbologias na cartografia temática. Nós temos também aqui a legenda relacionada à altitude, as diferenças de altitude, como eu falei para vocês, as altitudes são generalizadas em classes, os limites internacionais e interestaduais, a localização do estado no mapa do Brasil, uma escala gráfica. Esse, não sei por que, não apresenta uma escala numérica. Há também uma representação dos picos das áreas mais altas de Santa Catarina. Aqui em detalhe, eu queria chamar a atenção para vocês que na cartografia, por vezes, ela lança a mão de algumas técnicas de sombreamento, de achureamento, como essa que faz a separação da Serra Geral, faz a separação do Planalto da planície litorânea, que é justamente a escarpa da Serra Geral. Ela procura, por meio de um sombreamento, destacar aqui essa diferença de nível de 1.000 metros, em média, que ocorre entre as partes mais baixas e o Planalto de Santa Catarina. Esse aqui é um outro tipo de mapa de natureza geral, mais geográfico, só que aqui é uma representação dos municípios. Então, os cartógrafos aqui lançaram mão de uma paleta de cores, percebam que tem aí um número limitado de cores, um verde, um rosa, um azul, um amarelo, que se repetem, mas o objetivo é mostrar os territórios de cada um dos municípios catarinenses. É um mapa, a divisão político-administrativa do estado de Santa Catarina. Aqui sim aparece uma escala numérica, essa representação é na escala 1 para 800 mil, vejam, uma escala pequena. Lembrem-se sempre, quando o numerador é muito grande, há uma grande redução naquilo que se quer representar, portanto apresenta poucos detalhes, é uma escala pequena, então esse é um tipo de representação dessa natureza. Aqui há os símbolos utilizados nesse mapa que eu apresentei para vocês, segue a mesma lógica, círculos proporcionais, por vezes com algum detalhe de acordo com o tamanho ou a importância política da cidade. Veja que a representação das rodovias é a mesma, a simbologia é parecida ou igual ou muito parecida, justamente porque eu comentei com vocês que existe uma padronização, uma convenção cartográfica para se representar áreas urbanas, para se representar terrenos de inundação, brejos e assim por diante. Aqui um zoom, né, nessa parte da Grande Florianópolis, para vocês poderem enxergar melhor como que é feita a representação dos municípios, do território dos municípios catarinenses, por meio dessa paleta de cores, do verde, do rosa, um ocre, né, um marrom, um amarelo. O cartógrafo lançou mão aí dessa paleta de 4, 5 cores para fazer a representação dos municípios, mas também não só, né? Vejam que tem a hidrografia também é representada e alguns outros elementos também são representados. Mas é um mapa geográfico que procura mostrar a divisão político-administrativa do estado de Santa Catarina. Já as cartas e mapas que têm a natureza da representação temática, que vocês vão estudar de forma mais aprofundada no semestre que vem na disciplina de cartografia temática, são aquelas cartas, mapas ou plantas em qualquer escala que são destinadas a um tema específico, como aqueles necessários às pesquisas socioeconômicas, de recursos naturais, estudos ambientais. A representação temática, distintamente daquela representação geral, ela exprime conhecimentos particulares para o seu uso.
Com base no mapeamento topográfico, lá das cartas topográficas, ou naquele de unidades territoriais que nós vimos, o mapa temático é elaborado em especial pelos departamentos da Diretoria de Geociências do IBGE, associando elementos relacionados às estruturas territoriais, à geografia, à estatística, aos recursos naturais, aos estudos ambientais. O IBGE tem alguns produtos principais, como cartogramas temáticos de áreas sociais, econômicas, etc., cartas de levantamento de recursos naturais, mapas da série 1 para 5 milhões, que aparecem no Atlas Escolar, um mapa geomorfológico do Brasil, mapa da vegetação do Brasil, de unidades do relevo, de unidades de conservação federais. Os atlas nacionais, regionais e estaduais são representações temáticas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do Atlas Escolar do IBGE, que está disponível na página do IBGE. Eu não vou mostrar todos, eu vou mostrar só alguns mapas do Brasil. E mais uma vez eu recordo para vocês que vocês vão ter uma disciplina específica sobre cartografia temática. Hoje eu só estou fazendo uma introdução, apresentando esses tipos de representação cartográfica. Então, se nós entrarmos no Atlas Escolar de Santa Catarina e vamos observar ali que o Atlas apresenta mapas do Brasil e mapas do mundo. Se nós clicarmos no link ali na caixa de mapas do Brasil, vai aparecer uma série de temas: federação e território, diversidade ambiental, características demográficas. Veja, são temas: desigualdade socioeconômica, espaço econômico, urbanização e gestão territorial. O Atlas de Santa Catarina, ele desdobra esses temas em outros subtemas. Por exemplo, os temas de federação e território são desdobrados em mapas políticos, mapas físicos, de malha municipal, mapas do Brasil, né? Pontos extremos e fronteiras, fuso horário, evolução da divisão político-administrativa. Eu vou mostrar para vocês só desse conjunto de temas, federação e território, eu vou mostrar para vocês apenas o mapa de extremos e fronteiras. Então veja, é um mapa temático, apresenta um título, apresenta uma orientação ao norte, uma escala gráfica, apresenta o sistema de coordenadas, e percebam que aqui o objetivo é mostrar um tema específico, que é o dos pontos extremos do Brasil, as fronteiras do Brasil, e representa também essas distâncias, né, entre os extremos leste-oeste e norte-sul do Brasil. O segundo tema, diversidade ambiental, também tem uma série de subtemas: esboço geológico, unidades do relevo, clima, biomas, etc. Aqui eu apresento para vocês o mapa de clima. Então, veja, tem uma legenda, as cores vão diferenciar os tipos climáticos que ocorrem no Brasil. O terceiro tema, características demográficas, assim como os outros, também se desdobra em outros subtemas, como densidade demográfica, o número de idosos, pirâmide etária, distribuição da população e etc. Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa de densidade demográfica, que também lança a mão aí de uma paleta de cores, né, em tons de cor. Quanto mais escuro a cor, maior a densidade. Isso tudo vocês vão ver com detalhes na disciplina de cartografia temática. E aqui à direita tem até uma comparação de como era a densidade demográfica em 1960 e 1980, essa aqui à esquerda de 2010. O quarto tema, desigualdade socioeconômica, também se desdobra em vários subtemas. Aqui nós temos o tema alfabetização, também lança a mão aí de uma paleta de cores para representar as pessoas alfabetizadas no país em 2015. Quanto maior mais escuro o tom da paleta, maior a taxa de alfabetização em percentual. Então a gente percebe aqui que os estados do sul e sudeste do Brasil são aqueles que apresentam, em média, a maior proporção em média, porque é uma média dos municípios, maior pessoas alfabetizadas.
Aqui o Atlas lança mão também de alguns gráficos para detalhar algumas diferenças regionais ou situação de domicílio e de gênero. O quinto tema, espaço econômico, também se desdobra em uma série de subtemas. Eu vou só apresentar para vocês aqui o rebanho bovino do Brasil em 2016. Então veja que aparece um símbolo pictórico, isso também é coisa da cartografia temática. Veja o símbolo que aparece que representa um boi, onde cada tamanho diferenciado representa a quantidade de cabeças desses rebanhos nos diferentes locais, e a gente percebe onde se dá a concentração deles, aqui em 2016 de vacas ordenhadas, e também lançando mão de alguns gráficos para fazer representações temáticas. O último tema, urbanização e gestão ambiental, também se desdobra em uma série de temas. Eu vou mostrar para vocês aqui o acesso a serviço de água. Então também o cartógrafo ele lança a mão de uma paleta de cores. Quanto mais forte o tom da cor, aqui no caso verde, significa que maior quantidade percentual de domicílios atingidos. Então, vocês podem depois olhar com calma o Atlas de Santa Catarina, também tem os mapas do mundo e outros atlas, mas tudo isso é representação temática que vocês vão ver com detalhes no próximo semestre na disciplina de cartografia temática. E as cartas e mapas de representação cartográfica especial são aquelas cartas, mapas e plantas para grandes grupos de usuários muito distintos entre si, cada um deles concebido para atender a uma determinada faixa técnica ou científica. São documentos muito específicos e sumamente técnicos que se destinam à representação de fatos, dados ou fenômenos típicos, tendo assim que se cingir rigidamente aos métodos e objetivos do assunto ou atividade que está ligado. Por exemplo, cartas náuticas, aeronáuticas, cartas para fins militares, mapas magnéticos, astronômicos, meteorológicos e outros. Para segurança e defesa, como a segurança institucional, segurança pública, fronteiras, mar territorial, aeronáutica, aeroportos, entorno, espaço aéreo, defesa militar, fronteiras, interior, mar e etc. Então aqui a gente tem uma preocupação com planejamento territorial, um mapa nas regiões do Brasil, dos estados do Brasil, sempre com a preocupação do planejamento territorial, ambiental, socioeconômico, a elaboração de bases cartográficas planaltimétricas, assim por diante. As cartas náuticas representam as profundidades, a natureza do fundo do mar, as curvas batimétricas, ou seja, de profundidade. Do mesmo jeito que tem as curvas de nível, né, no continente, nas terras emersas, as representações náuticas lançam mão de curvas batimétricas para se conhecer as profundidades, a localização de bancos de areia, de recifes, de faróis, de boias, como funcionam as marés e as correntes de um determinado mar ou áreas terrestres e marítimas. As cartas náuticas elas são oficialmente elaboradas de forma sistemática pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha. O Sistema Internacional, é uma convenção, exige que a navegação marítima, seja de carga ou de passageiros, se mantenha atualizado o mapeamento do litoral e das hidrovias. Aqui é um exemplo de um trecho de uma carta náutica da Baía de Babitonga. Veja que na parte terrestre a gente tem as curvas de nível, mas na parte aquática também nós temos as curvas batimétricas, são essas linhas que separadas por cores, e aqui também nós temos pontos de profundidade e outros tipos de representação específicas das cartas náuticas. Outro fragmento de uma carta náutica, mostrando alguns detalhes, veja, sempre com a preocupação da profundidade, a localização desses tipos de acidentes naturais que são de preocupação da navegação, por exemplo. Essas cartas especiais também são usadas pela aeronáutica,
que são representações particulares dos aspectos cartográficos do terreno ou parte dele, destinada a apresentar, além de aspectos culturais e hidrográficos, informações suplementares necessárias à navegação aérea, à pilotagem e ao planejamento de operações aéreas. Também cartas para fins militares, em geral elaboradas em escala de detalhe ou semidetalhe, na escala 1:25.000 ou maior, representando os acidentes naturais do terreno, que são indispensáveis ao uso das Forças Armadas. Essas cartas podem representar uma área litorânea, podem apresentar em uma área litorânea características topográficas e náuticas do continente e do litoral, a fim de oferecer a máxima utilidade em operações militares, sobretudo aquela que se refere às operações anfíbias, terra-mar. Para o curso de licenciatura em Geografia, também há aplicações da cartografia para o ensino de Geografia. E nesse sentido, eu vou pedir para que vocês leiam o texto Aplicações da Cartografia no Ensino Fundamental e Médio, uma experiência do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na Escola Estadual Roberto Scaff, em Anastácio, Mato Grosso do Sul. São relato, aqui aparece um relato das experiências dos bolsistas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do curso de Geografia, nas aplicações da cartografia no ensino médio e fundamental. Então, aqui eu peço que vocês leiam o texto, está disponível na página da disciplina. Aqui tem algumas fotos, né, dos aspectos da atividade. Vejam os alunos medindo, desenhando os blocos, fazendo a redução, né, medindo, e para depois fazer a redução para que isso caiba num papel. Então veja aí, os estudantes, depois de medirem o espaço da escola, vão fazer a representação em escala no papel. Então esse é algo que dá para fazer até de forma interdisciplinar com a matemática, por exemplo. Seria uma atividade interessante de se trabalhar com a matemática. Aqui a preparação de massa para os alunos para se fazer uma maquete. Então a gente vê aí o pessoal preparando a massa de diferentes cores. Então cada cor vai representar uma cota altimétrica, uma faixa de altitude. Então veja o pessoal aplicando a massa nos moldes que foram desenhados aqui no isopor. Então o pessoal vai fazendo um traçado dos rios, dos limites territoriais e colocando a massa uma sobre a outra para representar numa forma de uma maquete o terreno. Aí alguns aspectos gerais da participação e do envolvimento dos alunos na atividade. Aí estão as referências bibliográficas utilizadas nessa aula. Eu peço para vocês, por gentileza, que vocês não deixem de ler o texto. Muito obrigado.